Olá, gente, tudo bem com vocês? Paz do Senhor Jesus. Eu vou passar algo aqui relacionado ao Apocalipse. Quero passar rapidamente para vocês aqui um panorama geral acerca do Apocalipse. Eu quero ser muito rápido até para aproveitar o tempo e até porque eu tenho algumas coisas para resolver, mas eu quero deixar aqui gravado para depois não acabar não sobrando tempo, né? E a gente acabar não fazendo. Quero priorizar primeiro, passar para você um ensino poderoso do Apocalipse, tendo em vista que tem muitas coisas acontecendo, profecias acontecendo, e nós precisamos saber estudar acerca desse livro que é tão poderoso. E esse livro é muito profundo. É a primeira O primeiro conhecimento que nós temos que ter e o que nós temos que ter em mente é que o Apocalipse ele é revelação de Jesus. Revelação é diferente de profecia. Revelação é aquilo que Jesus está mostrando que vai acontecer, independente se eu ou você não quer que aconteça. Se Deus quer, Ele está mostrando vai acontecer. Isso é revelação. Profecia é diferente. Profecia é aquilo que eu e você está vendo que não vai acontecer e não pode, mas aí Deus diz: Ezequiel, abra a tua boca e profetiza, porque você vai ver o que vai acontecer. Aquilo que não pode acontecer vai acontecer através da profecia. Então, qual que é a diferença? Revelação acontece ainda que eu não queira. Revelação é Jesus mostrando o que vai acontecer. Profecia é você profetizando ou sendo mandado por Deus profetizar para que aconteça. É muito simples. Revelação é o que vai acontecer e está determinado. Profecia é você mudando uma situação, profetizando e mandando e fazendo acontecer. Quando Deus disse haja, ele profetizou. Haja. Não era uma revelação. Ele estava falando e as coisas iam acontecendo. Por isso que você precisa profetizar mais na sua vida. Mas olha só, o Apocalipse então, ele o Apocalipse então é uma revelação, é aquilo que vai acontecer. Independente se eu e você não quiser passar, se você tem medo de passar, ou se você não está se preparando para esses acontecimentos, se prepara, porque se você se preparar ou não se preparar, o Apocalipse vai acontecer. Então, Jesus revela, é uma revelação. Primeiro você precisa saber que é uma revelação. Segundo, você tem que entender que as revelações não é de João, João só escreveu, as revelações é de Jesus. Se as revelações é de Jesus, você precisa entender que Jesus, ele é o antes, o durante e o depois. Ele é antes de tudo, antes que houvesse dia, ele já era. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o início, ele é o começo, ele é o primeiro e o último. Sendo assim, por que que o Apocalipse é difícil? Porque Jesus, ele anda no tempo. Ele é diferente de eu e você que grava alguma coisa no telefone e a gente consegue voltar o vídeo. Só o vídeo, mas você não consegue reviver aquele momento. Jesus e Deus não. Eles são o antes e o começo. Eles estão no final, eles estão no meio, eles estão no fim. Então, eles andam no tempo. Eles não é igual eu e você que só tem o poder de voltar o vídeo, não. Deus volta o tempo. Ele anda no tempo, ele anda para trás no tempo, ele visita o passado e ele está lá ao mesmo tempo que ele está no futuro e ele está no presente. Então é simultâneo. Então o que você precisa saber sobre o Apocalipse é que quando Jesus está falando do futuro, a mente dele ou ele mesmo já ia lá no passado. Então o Apocalipse tem alguns fragmentos do passado e fala do futuro. E ele está ali com João no presente. Por isso que é difícil entender. Então você tem que identificar no Apocalipse o que Deus estava fazendo referência ao passado, o que Jesus estava falando sobre o passado, o que ele estava falando sobre o presente e o que ele estava falando sobre o futuro. As revelações, elas também têm no mínimo três cumprimentos no passado,
Tem revelações que se cumprem no passado, se cumprem no presente e ela continua se cumprindo no futuro. Então nós precisamos entender o grau de dificuldade de interpretação desse livro é muito grande. É por isso que não tem como você pegar a Bíblia e dizer, vou estudar o Apocalipse e já dizer, achei o determinador, é esse. Não é assim. Primeiro que você precisa entender, para interpretar a Bíblia, ela tem 3 linguagens. Linguagem literal, linguagem escrita, né, literatura, você lê o que está escrito e é aquilo que você vai entender. Mas a Bíblia tem uma linguagem ainda mais profunda, figurativa. Figurativa é a figura de linguagem. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá, ele não é um leão, ele é uma pessoa. Só que a Bíblia faz uma referência a ele como leão, usando uma linguagem figurativa ou uma figura de linguagem para dizer sobre o poder que ele tem, sobre o governo que ele tem, sobre a grandiosidade que ele é. Ele é um rei, ele é um leão. Linguagem figurativa. E ainda a Bíblia fala através de linguagem alegórica, usando alegorias. O que é uma alegoria? Alegoria tem uma agente de saúde ali na porta me chamando agora. Vou parar para atender, depois eu continuo. Voltei, gente. A agente de saúde já foi embora. Como eu vinha falando, linguagem, a Bíblia tem 3 linguagens. Linguagem literal, escrita, a escrita, você entende o que está escrito. Linguagem figurativa, quando alguém diz, essa pessoa é um leão, pela força. Quando a Bíblia diz Jesus é um leão, porque representa o reino, o poder, a majestade que ele tem. A Bíblia usa uma linguagem figurativa. Quando a Bíblia diz, e também sobre alegoria, linguagem literal, figurativa e alegórica. O que é uma alegoria? Alegoria é uma linguagem mais profunda. Um exemplo que eu poderia dar aqui é a linguagem figurativa, ela é uma colher de tempero, Já a linguagem alegórica seria um prato cheio de temperos diferentes. Por exemplo, quando a Bíblia fala em linguagem figurativa, ela diz uma frase, ela diz só uma frase. Quando fala em linguagem alegórica, é todo um conjunto. A história é uma alegoria, traz bichos e cada bicho significa uma coisa, um reino, uma nação, toda a história, o conjunto inteiro é uma alegoria. Então vamos lá. Nós estamos falando aqui sobre o Apocalipse. O Apocalipse traz uma linguagem alegórica. Então você tem que identificar os personagens, saber o que cada personagem significa, sobre o que Deus está falando. Foi falado no vídeo anterior que Deus ele é o passado, o presente e o futuro. Então Deus está nos 3 tempos. E ele não é igual eu e você. Eu estou fazendo esse vídeo aqui. Depois eu posso voltar ao vídeo. Eu não posso viver esse momento. Deus não. Ele volta no tempo, ele anda no tempo para trás, ele revisita o passado e ele vive o passado de novo. Ele consegue caminhar no tempo e reviver o momento. Então o Apocalipse, quando Deus está falando, ele está falando de coisas do passado. Ele está falando de coisas do presente e do futuro. Ele está falando de alegoria. Ele está falando sobre animais. Cada animal significa uma coisa. Então você tem que identificar o que é cada animal, o que ele significa, o que Deus está tentando nos mostrar, o que Deus está falando ali no Apocalipse, naquele presente para João sobre o passado, o que Deus está falando naquele presente sobre o futuro. Então nós temos que identificar esses acontecimentos. Por isso que assim, o Apocalipse não é pegar a Bíblia e dizer, eu li o Apocalipse, vou chegar a um determinador. Não. Nós precisamos estudar muito para chegar a uma determinação. É isso. E tem coisas na Bíblia que você não vai saber.
Por exemplo, o dia. Por exemplo, o dia. Você não vai saber o dia que ele vem. Por quê? Porque Jesus, ele decidiu ocultar o dia. Ele diz, nem os anjos, nem o Filho do Homem sabe. Jesus era Deus, ele sabia. Por isso que ele diz, o Filho do Homem não sabe. Mas o Deus que ele era sabia. Ele ocultou. Por que Jesus ocultou? Porque se Jesus falasse dia 31 de dezembro eu venho, dia 28, dia 29 tu estava fazendo jejum. Dia 27, 3 dias de jejum. Para dia 31 estar pronto para subir. Aí, como eu disse na igreja esses dias, ia passar ia estender o carnaval de fevereiro até dezembro, curtindo a vida doidado, que nem o filme diz, né? Curtindo a vida doidado, não se preocupando com a volta de Jesus, aí ia se preparar para o dia que tinha sido marcado e avisado. Você acha que Jesus ele é bobo? Não, Jesus ele é inteligente. Ele diz, eu vou ocultar esse dia. Você tem que estar pronto, meu irmão. Tem que estar pronto, pronta. Prontos, prontas. Amém? Então, Jesus ocultou. Pastor, me prova então que... Me dá outra prova que Jesus ele não vai responder algumas coisas. Nós não sabemos o dia. Não adianta procurar que não vai achar. Pode ser erudito, pode ser judeu, pode ser o maior sábio. Não vai saber. Nem os anjos sabem. Qual que é a outra prova? Dentro da Bíblia, alguns fariseus perguntaram para Jesus, Jesus, quem te deu essa autoridade para você expulsar demônio e ressuscitar morto? Quem te deu essa autoridade para fazer esses milagres todos aí? Jesus diz, eu vou fazer uma pergunta para vocês também. Se vocês responderem a pergunta que eu fizer, eu respondo a pergunta que vocês fizeram. Jesus disse, o batismo de João é de Deus ou dos homens? Aí o pessoal lá se reuniu, a Bíblia diz que eles inquiriram entre eles e arrazoaram entre si. Por quê? A Bíblia diz que eles inquiriram, ou seja, se reuniram e começaram a analisar a pergunta de Jesus. Espera aí, ele perguntou se o batismo de Deus se o batismo de João é de Deus ou dos homens. Aí eles arrazoaram entre si quando entenderam, eles deram risada, eles notaram que a pergunta que Jesus tinha feito era muito inteligente. Eles disseram, peraí, ele perguntou se o batismo de João é de Deus ou dos homens. Se nós falar que é de Deus, ele vai dizer, por que vocês não se batizam? Por que vocês, fariseus, vêm para cá para ver João? João chama vocês de serpente. Vocês não se batizam por batismo de arrependimento. Então, se nós dizer para ele que o batismo é de Deus, ele vai falar isso. Aí eles acharam engraçado, ele é muito inteligente. Ele vai falar para nós por que nós não se batiza. E se nós falar que o batismo de João é dos homens, olha o tanto de gente aí que acredita que João Batista é profeta. No mínimo, nós vamos ser apedrejados aqui. Eles ficaram sem saída, daí eles deram risada entre si e disseram, ele é muito inteligente. Vamos voltar lá. Quando voltarem, Jesus disseram, mestre, Jesus, nós não sabemos te responder. Jesus diz, eu também não posso responder e nem quero e não tenho obrigação de responder. Quem me deu essa autoridade? Porque Jesus tinha feito um acordo com eles, eu só respondo se vocês me responderem. Então Jesus não respondeu quem deu essa autoridade para ele. Para os fariseus. Então tem algumas perguntas que Jesus não vai responder. Não vai. Pastor, mas isso é para os fariseus. Tá, mas os discípulos perguntou sobre os fins e que dia que era. Ele diz, o dia e nem a hora, e o dia e a hora ninguém sabe. A não ser o Pai. E ele era Deus. Filipe falou assim, mostra-nos o Pai. Jesus diz, eu tenho estado com vocês todo esse tempo, vocês não têm me conhecido. Paulo diz, Jesus é a imagem visível de um Deus invisível. Então, Jesus é Deus e estava nele. Agora, vamos voltar para o Apocalipse. Tem algumas coisas no Apocalipse que você não vai entender, porque Jesus ocultou essa informação. É intencional dele. Ele ocultou o dia da sua vinda de forma intencional, para você se preparar. Porque se você soubesse, você não ia se preparar. Então, algumas coisas, meu irmão, não adianta você estudar 10, 20, 30 anos, você não vai saber. Só lá no céu, se você subir, ele vai te responder. Então, o Apocalipse, além da linguagem figurativa, além dessas linguagens,
A Bíblia, embora seja um quebra-cabeça nas suas profecias, ela segue uma cronologia, ela segue uma linha, ela segue uma direção. O Apocalipse é a mesma coisa, embora seja um quebra-cabeça nas suas profecias, há uma cronologia dentro do Apocalipse. Aonde nós encontramos a Bíblia ela é um quebra-cabeça. Onde nós encontramos essa cronologia? Se você entrar lendo a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você vai ver que, embora existem profecias, os livros proféticos, poéticos, históricos, e alguém diz, eu não sei de que tempo era Jó, isso e aquilo, às vezes você se perde dentro da Bíblia, há um plano de fundo na Bíblia. Você se perde estudando a Bíblia por causa que você não conhece o plano de fundo. O que é um plano de fundo? O plano de fundo é o seguinte: você tem o teu celular, ali na frente ali vai aparecer, quando você desliga ele, quando você liga, vai aparecer a data, vai aparecer o mês, vai aparecer algumas informações, mas atrás dessas informações você coloca um plano de fundo. Você coloca, igual eu disse, no meu celular é a foto da minha filha, que é o plano de fundo. No celular da minha esposa, da Andressa, ele é um iPhone e vai mudando. Cada vez que liga e desliga aparece outro plano de fundo. Então, o plano de fundo é isso que você tem no fundo do teu celular. Tem as informações importantes, mas atrás tem um plano de fundo. A Bíblia é a mesma coisa. Tem as informações importantes ali onde você está lendo, só que o plano de fundo, linguagem figurativa e linguagem alegórica. Daí você só lê o que tá na linguagem literal e você muitas vezes não consegue entender por causa da profundeza das outras linguagens, que é o plano de fundo. Você precisa entender o plano de fundo para você entender a Bíblia. Eu vou tentar passar para você que um pouco do plano de fundo da Bíblia te dá um panorama da Bíblia e do Apocalipse, e aí você vai estudar baseado nesse panorama que eu estou te dando. O que é um panorama? É uma visão ampla, uma visão mais ampla, mais abrangente, mais aberta. Aí, através dessa visão mais aberta, você vai estudar os detalhes. O que é o projeto? O projeto, alguém chega lá no construtor e dá o projeto. Você vai fazer isso. Ele olha o projeto e depois ele vai lá, senta tijolo por tijolo, detalhe por detalhe vai acontecendo. Então, eu vou te dar aqui a estrutura, o esqueleto, a espinha dorsal da Bíblia, e daí você vai estudando. Quando você começa a estudar a Bíblia, a teologia, ela diz que existe 7 períodos, 7. Aí contando aí, são 7. Inocência 1, consciência 2, governo humano 3, era patriarcal 4. A lei chega a 5. Quando finaliza a era patriarcal, entra a lei. Moisés estabelece a lei. Depois da lei vem a graça, o sexto. Por isso que Jesus disse: olha, a lei e os profetas veio até João Batista, agora eu cheguei. A lei encerra, entra a graça, o sexto. Depois da graça vem o milênio, o sétimo período. Um período onde a igreja vai governar. Um período de paz, um período de riqueza, um período de festa. Um período de governo onde a igreja irá governar com Cristo durante 1000 anos. Então perceba, desde Gênesis até Apocalipse, porque o milênio é lá em Apocalipse, são 7 eras, 7 períodos. A Bíblia tem essa cronologia, talvez você não sabia disso, porque é o plano de fundo da Bíblia. Toda a estrutura de detalhes está estabelecida sobre essas 7 eras. Passei para você. Essa é a cronologia da Bíblia. Pastor, e agora a cronologia do Apocalipse? Como eu te provei que tem uma cronologia dentro da Bíblia, há uma cronologia dentro do Apocalipse. Há uma cronologia em todos os livros.
eles começam com capítulo 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Há uma ordem, há uma ordem. O que não há ordem é nas profecias. Por quê? Porque profecia, meu irmão, ela se cumpre no mínimo 3 vezes. Revelação se cumpre até no mínimo 3 vezes. No tempo passado, no tempo presente e no futuro. Então, o quebra-cabeça está nas revelações, nas profecias. A Bíblia em si tem uma cronologia. Então, essa é a cronologia da Bíblia, 7 eras, de Gênesis a Apocalipse. Qual que é a cronologia do Apocalipse? A cronologia do Apocalipse é essa. Primeiro, as cartas das igrejas, as 7 cartas para as igrejas. Depois vem, você vê que é 7, né? 7 eras, 7 cartas, 7 taças. Há uma cronologia, 7 flagelos. Vai notando aí. Primeiro, Deus trabalha com números. As 7 cartas é o número 1, que seria, no caso, número 1, para nós não confundir, não ficar difícil para entender. Primeiro, a ordem da cronologia do Apocalipse. Primeiro, as 7 cartas. Depois vem os 7 selos. 7 selos. Depois dos 7 selos, vem as vozes dos anjos. Se eu não me engano, é 4. 4 anjos falam. Depois dos 4 anjos falou, vem as 4 trombetas. Depois das 4 trombetas, vem os 7... perdão, gente. Depois das 7 trombetas, vem os 7 selos. Então, até aí. Finaliza tudo no 7º selo, na 7ª trombeta. Então, nota que primeiro as 7 igrejas, depois os 7 selos, depois 4 anjos falam, 7 trombetas tocam e 7 flagelos ou 7 taças da ira de Deus caem. Finaliza aí. Depois daí, e aí já é o final do Apocalipse. Por quê? Porque é o julgamento de Deus sobre a terra. Isso aí já está acontecendo muita coisa, meu irmão. E outra, eu já vou passar para você aqui também. Tem gente achando que primeiro uma trombeta toca, depois, primeiro um selo abre, outro selo abre, depois uma trombeta toca, depois outra trombeta toca, depois um anjo fala, depois um cálice da ira de Deus desce. Nada disso, meu irmão. Quando abre um selo, um anjo fala, uma trombeta toca, um cálice da ira de Deus desce. Quando o segundo selo se abre, são selos. Os selos, dentro do selo está registrado tudo o que vai acontecer. Está entendendo? O que vai acontecer dentro dos selos? Os anjos vão falar, a trombeta vai tocar e as taças da ira de Deus vai cair. Quer que eu te prove isso? Pega o primeiro selo, leia todo ele. Você vai achar o mesmo conteúdo dele dentro da voz do anjo, o mesmo conteúdo dentro da primeira trombeta e o mesmo conteúdo no primeiro selo. Faz esse teste, pode fazer de cima para baixo, para vocês saberem que dentro, olha só, do 7º selo, o texto diz sobre vozes, trovões e vozes e trovões. Você vai ver dentro do selo escrito vozes e trovões, no primeiro selo. Na primeira trombeta, na 7ª trombeta, 7º selo, vozes e trovões. 7ª trombeta, você vai ver escrito vozes e trovões, e ouviu vozes e trovões. E no 7º selo, você vai ver, e veio sobre a terra, e você vai ver vozes e trovões. Essas vozes e trovões é dos acontecimentos que veio sobre a terra. É assim que acontece, irmão, é simultâneo. Não sei se você está conseguindo entender, mas é simultâneo. Simultâneo. É por isso que, é como eu te falei, a mente de Deus, ele é passado, presente e futuro. Então, quando ele está falando, ele tá falando de ato simultâneo que está acontecendo. Ele está falando de selos abertos, trombeta tocando, flagelos caindo. Quem tem que achar a ordem é eu e você, meu irmão.
Deus não é obrigado a sentar para te dar aula e para me dar aula, não. Ele fala, quem tem que entender Deus somos nós temos que querer, não, eu quero entender. Então, quando você for ler o Apocalipse, você tem que tentar entender a mente de Deus. Qual que é o plano de fundo do Apocalipse? A mente de Deus. A mente de Deus, ela está no passado, no presente e no futuro. Você tem que saber identificar o que é de agora, o que é de antes e o que é de depois. Então, olha que tremendo. Deus dá um panorama do início do Apocalipse até o 7º selo. E você vai notar que não fala sobre nenhum personagem. O Apocalipse aconteceu todo até o 7º selo, mas não aparece o personagem. É só um panorama. É só o projeto, lembra? Projeto de toda a estrutura. Aí depois você vai ver no capítulo 12 aparecendo a primeira vez o dragão. Aparecendo no capítulo 13 a primeira vez a primeira besta, que é o espírito do anticristo. Logo no capítulo 13, no verso 11, no mesmo capítulo, no capítulo 13, no verso 11, aparece a segunda besta, que é o falso profeta. Então, depois que ele passa a estrutura, ele começa a mostrar cada tijolo, cada personagem, cada integrante. E olha para cá, você nunca se perguntou sobre o Apocalipse e os personagens? Porque a Bíblia, o Apocalipse mostra o juízo de Deus, mas também mostra os grandes inimigos que vão tentar dominar o mundo no final dos tempos. Tu nunca se perguntou sobre isso? O grande dragão, que é o diabo e Satanás. O dragão aqui é aquele que enganou os anjos no céu, enganou Eva e Adão no jardim do Éden. Tentou persuadir Jesus no deserto. E ele vai tentar enganar o mundo novamente. Sabe quem venceu? Jesus venceu. Por quê? Porque quando o diabo veio, Jesus estava na palavra. Ele não estava em revelação. Ele não estava em profecia. Ele não estava seguindo pastores, porque tem muito pastor hoje que se coloca como um artista para ter seguidores. Ele não tem membros, ele tem seguidores. Ele não tem membros, ele tem um fã-clube. E ele gosta de ser chamado de mestre, de doutor, de meu pastor. Não é homem de Deus. Quer ter fã-clube. Jesus venceu o diabo porque ele estava na palavra. Você não pode fazer parte do fã-clube do teu pastor. Você tem que estar na palavra. Ah, mas meu pastor revela, entrega nome, e daí? Revelação e entrega de nome não garante salvação. Vai pegando aí. Vai pegando aí, porque comigo eu estou fazendo as coisas sérias para Deus. Para Deus, porque o salmista escreveu assim: o Senhor é o meu pastor, ele refrigera a minha alma. Sabe o que ele estava dizendo? O Senhor se preocupa com a minha alma. Pastor que é pastor tem que se preocupar com a alma. E quem se preocupa com a alma, irmão, tem que pregar a palavra, verdade, céu. Céu e inferno, Jesus e o diabo, Deus e Satanás. Tá entendendo? Sobre os dois. Para você saber que existe o céu, mas existe o inferno. Então esse é o panorama do Apocalipse. Primeiro, ele manda até os sete selos. Depois ele começa a mostrar os personagens. Aí as nações, o grande lagar da ira de Deus, os que vão para lá, os que vão ficar na terra, os que vão participar do milênio. Pastor, os que vão ficar na terra? Os que vão ficar na terra, que não serão salvos e não vão para o lagar da ira de Deus, porque os que vão para o lagar da ira de Deus é só os que aceitaram a marca da besta. Não são todos que vão aceitar. Mas também não são todos que vão aceitar a salvação. Tem gente que é tão ruim que não vai nem se arrepender e nem aceitar a marca da besta. Então, os que vão aceitar a marca da besta vão para o lagar da ira de Deus. Ali vai ser pisado, o sangue vai subir até no queixo dos cavalos. Mas vai ter gente na terra que não vai aceitar a marca da besta.
e também não vai gloriar. A Bíblia diz que eles não deram glórias a Deus, ou seja, não se arrependeram dos seus pecados. O que vai acontecer? No milênio, a igreja vai dominar essa gente e vai reduzir a eles como caco de barros. Só pergunta, só procura no Google aí. Só dá um Google aí dizendo assim, ó, versículo que diz que a igreja vai governar com Cristo e reduzir as nações a caco de barro. Coloca aí, eu poderia citar para você, mas eu quero que você procure. Escreve aí. Você precisa exercitar a tua mente e ler a Bíblia. Você vai ver. Só coloca aí, ó, igreja reinando com Cristo e reduzindo as nações a cacos de barro. Vai aparecer exatamente o versículo e até referências, outras referências desse mesmo versículo. Durante o milênio, então a igreja governa as nações que estão sobre a terra, isso depois da volta de Jesus. Por isso que eu estou dizendo, irmãos, eu vou ser honesto com vocês aqui. Nós, pentecostais, gostamos da marcha de pular, mas tem muita gente, sabe onde começou o erro? Começou com os chamados lata vazia, que grita sem conteúdo. Eu continuo gritando quando eu prego, eu gosto de gritar, de pular, mas tem que ter conteúdo, não é só gritar sem ler a Bíblia, sem estudar. Então o problema não é o grito, o problema é a falta de conteúdo. Tem grito na tua igreja? Tem que ter grito, mas tem que ter conteúdo. Ah, pastor, não gosto de grito. Aí o problema é teu. Deus, quando criou o céu, eu acho que ele não falou assim, haja, não, Deus foi um brado. Deus foi um brado, haja. Tá entendendo? Clama a mim. Clamar é gritar, meu irmão. Clamar é gritar. Então cada um busca Deus de um jeito. Pentecostal nunca deixa de ser pentecostal. Pastor, por quê? Nunca foi pecado ser pentecostal. O Espírito, quando desceu com veemência e ímpeto. E veio do céu um Espírito veemente e impetuoso. Veio com ímpeto, veio para causar impacto. Veio para causar ímpeto, impacto. Veio para impactar. A Bíblia diz que o poder foi tanto que pousaram sobre eles línguas, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia. E de repente alguém do lado de fora olhou e disse, estão todos bêbados. Por quê? Porque começaram a pular, saltar, rodopiar. É isso aí mesmo, irmão. O que o bêbado faz? O bêbado fica sóbrio, fora de si. Eles ficaram cheios do Espírito. Não se embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Pode se encher do Espírito. Você vai dar risada, você vai pular, você vai ser alegre. Você não vai precisar de bebida para ser alegre. Só o Espírito Santo vai te encher. A droga, você não vai precisar de droga, de crack, de nada disso. Só o Espírito Santo vai te encher. Vai ser forte. Então olha para cá. A igreja reina. E voltamos lá no assunto. Irmãos, nós pentecostais, a gente erra por causa da falta de conteúdo. Por que por causa da falta de conteúdo? Porque nós assembleanos criticamos a igreja, não sei se é a igreja do sétimo dia, que prega sobre o milênio. A gente critica eles por causa do sábado, que eles erram ali no sábado, em algumas coisas, mas nós também erramos porque eles estão acertando pregando sobre o milênio. E o milênio aparece na Bíblia. Eu não vejo nenhum assembleiano pregando sobre o milênio, porque não tem coragem de pregar. Porque já criou uma cultura na cabeça das pessoas, e se pregar agora, as pessoas vão se escandalizar, mas a gente não sabia disso. Não sabia, agora está sabendo. Não sabia porque ninguém pregou, porque ninguém contou. Há um milênio na Bíblia. A sétimo dia eu acho que prega sobre o milênio. E a Assembleia de Deus, cadê que prega? Então temos que ensinar sobre o milênio. O milênio está na Bíblia. A igreja reina com Cristo. Se não tivesse na Bíblia, não está falando. E se não tivesse na Bíblia, não poderia estudar. Mas se está na Bíblia, tem que ser estudado. Nós erramos por não estudar. Porque daí fala do milênio, o pessoal fica boiando, não sabe nem o que é isso. Só ir lá ler na Bíblia. Milênio é o reino. Nós vamos reinar com Cristo durante 1000 anos. 1000 anos. Depois do arrebatamento. Sim, depois do arrebatamento. Você não sabia até agora porque ninguém te falou.
Porque o milênio é depois do arrebatamento. E é na terra mesmo. Pastor, não estou entendendo. Vamos ter que gastar tempo aqui para estudar isso. Só que a partir de hoje você já vai começar a entender. Ó, já vou procurar saber sobre o milênio. O panorama então é esse. O panorama é esse. Depois do milênio vem o julgamento das nações. Agora olha para cá, você acha que depois que nós reduzir as nações a caco de barro durante 1000 anos, essas nações vão se arrepender? Vão ser salvas? Não, meu irmão. Nós vamos dominar elas e depois elas vão se apresentar diante do trono branco para o juízo de Deus. Os ímpios serão julgados. Salvação é só uma vez, só uma oportunidade. Jesus morreu na cruz só uma vez, só uma oportunidade. Por isso que depois que nós estiver governando essas nações no milênio, esse povo não vai ser salvo não, meu irmão. Salvação é só uma. Aproveita agora a oportunidade da graça. Depois aparece diante do trono todas as nações, o juízo de Deus. E daí depois do juízo de Deus, novo céu e nova terra. Por isso que eu estou te falando, irmãos, eu não estou aqui falando sobre o milênio, os detalhes, eu estou te dando o panorama que existe. Aí você vai estudar cada detalhe. Estuda os detalhes agora dos selos, estuda os detalhes das vozes, estuda as entrelinhas das trombetas, estuda os detalhes das taças ou os flagelos da ira de Deus. Depois você começa a estudar cada personagem, o dragão, que é o Satanás, a primeira besta, que é o anticristo. Depois você estuda a segunda besta, que é o falso profeta. Estuda sobre a igreja quando ela sobe, os 144.000. Vai para frente, estuda a marca da besta, aqueles que serão jogados no lagar da ira de Deus. Depois o milênio, o juízo, o juízo de Deus, o trono branco, o grande trono branco, onde todos serão julgados. Depois disso, o Deus separa os bodes das ovelhas, o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. Eu estou te convidando para você estudar a Bíblia, esse é o panorama. A Bíblia já nos dá o panorama, mas é muito difícil estudar porque os crentes querem entender o Apocalipse sem estudar. Não tem como. Amém? Esse é o panorama. Depois eu vou fazer vídeo agora sobre cada personagem. Aí sim, nós vamos destrinchar sobre cada personagem, o que ele representa, o que ele significa. Cada período, as pessoas que recebem a marca da besta, as que não recebem, as que são salvas, as que não são salvas. E o juízo de Deus, o julgamento, o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. Amém? Deus te abençoe, grande abraço, fique na paz do nosso santo, bendito e poderoso Jesus. Estude a Bíblia, 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 estude a Bíblia. Amém? Deus te abençoe.